Olá, meu povo, muito bom dia, boa tarde, boa noite, bom amanhecer, entardecer e madrugadecer. Errei, madrugadecer não existe. E boa noite na vida de vocês, tudo jóia? Seja bem-vindo ao meu canal, Pedro Lira Neto, tamo junto e vamos embora. Galera, a gente vem acompanhando aí há um tempo já, não é de hoje, tá? Sobre as questões de estupro, assédio moral, assédio sexual dentro das igrejas, das, tá? Das igrejas, seja ela católica, seja ela cristã, seja ela espiritual e o que for. Tá? O foco mesmo está relevando a Igreja Católica, né, que ao longo de décadas vem cobrindo estupros, né, praticados por padres, bispos, arcebispos, beneméritos, tudo que é bispo, né, contra coroinhas, freiras e aí vai. Né? Aonde tudo isso vai chegar? Quer um fio da meada? A nada. A nada porque a igreja tem que entender que por trás dos famosos celibatos, seja ele da freira ou seja ele do padre, existe um homem e existe uma mulher. Existe um homem que tem tentações. Existem mulheres que também têm tentações. Quando a igreja fechou esse conclave de que não, o padre tem que fazer o celibato mediante a Jesus Cristo e aquela coisa como penitência, não sei o quê, só esqueceram de que nessa série de palavras bonitas, nessa série de ideologias religiosas, né, focada na limpeza do espírito do homem e da mulher, existe uma carne, existe ossos, tá? Existe genitálias masculinas e femininas, certo? E existe a tentação. Só que quando o poder é mandado para os padres, bispos, arcebispo, né, pré-bispo, e aí vai, tudo que é na época, é tudo assim, bispo, arcebispo, berebere, e tudo aí vai, né? Existe o poder. E no poder dessa mão desses padres, que estão sendo condenados por abuso sexual, né, por meninos e meninas também, e não é de décadas, gente, desde o começo dos tempos. Aliás, a igreja, desde os seus primórdios, tá? Depois São Pedro, né, São Paulo, aí vai, aí vai, aí vai, aí vai, já cometia esses abusos. Há relato do Papa Gregório, Papa Gregório, lá do século XVII, ali por ali, era não era questão, não há escrito, nada dito, mas possui histórico de que era uma verdadeira orgia que ocorria dentro da igreja, da época do Papa Gregório, tá? Que queimava as bruxas, condenava aquela coisa, aquelas pessoas que tinham, né, dons mediúnicos, eram considerados como bruxas ou bruxos e eram queimadas, a Inquisição. Né? Volta-se ao tempo atual. E atual o quê? Mesmo com toda essa fachada que está sendo colocada, que o Papa Francisco vem tentando acalmar, acalmar, porque mais do que ninguém, ele sabe que a igreja é pecadora também. Ele tem a ciência de que o pecado está dentro da igreja. Mas acima de tudo, ele tem ciência que ali existem homens e mulheres que são dominadas pela ação do desejo da carne. Infelizmente, esse desejo da carne é focado onde? Naqueles que são mais fracos, que são as crianças, que são as coroinhas, né? Que ficam no aquele, chama, casa religiosa, escola religiosa, que ficam fechados. Minha mãe também fez parte dessa escola religiosa. Graças a Deus nunca ocorreu nada com ela, nem com ela, nem com a irmã. Né? Ficaram, minha avó não tinha, na época, nas condições de criá-la, deixava na escola da Igreja Católica, ela passava a semana, era aulas, entendeu? É, enfim, toda a estrutura. E no final de semana, minha mãe era liberada para visitar a minha avó, ou vice-versa. Mas sempre tinha essa ação aí. Mas assim, exceções, exceções. Não é que vem dizer agora que todos os padres, todos os bispos são, né, estupradores. Existe padre bom, Dom Helder Câmara, Dom Helder Câmara, arcebispo e bispo, não, bispo e arcebispo de Recife, Pernambuco.
um grande homem, tá? Quem o conheceu sabe o que eu estou falando, né? Aqui é o Dom Ivo Longscheider, o homem que chegou próximo de ser o primeiro Papa brasileiro, né? Dom Ivo Longscheider, né? Enfim, existem grandes nomes da Igreja Católica que sempre prezaram, né, pela boa índole da imagem da religião, mas de uma forma ou outra, sabendo ou não, tentam fechar os olhos e dizer o que nós vamos fazer para abrir, né, fazer uma transparência, né, do pecado da Igreja Católica. A Igreja é o evangélico também, né, existem seus pecados. E são pecados, digamos assim, não tão expostos como está sendo a Igreja Católica, mas muito bem infiltrados. Não existe relato de estupros, né, de pastores, existe um ou outro, mas não tão quanto evidência como está agora a Igreja Católica. Já vamos ao longo de 5 anos, né, e desde o primeiro, da primeira acusação do padre lá da Islândia, né, foi Irlanda do Sul, não, da Islândia, sobre o assédio sexual, né, estupro de padre, de coroinha, que a Igreja Católica não sai da mira desta investigação. E ela se aprofunda mais ainda. Se na Europa, se no primeiro mundo já existe esse clamor, imagine naqueles países em que a voz, né, de padres, de coroinhas, de freiras, não são ouvidas, nem sequer são interpretadas como socorro. Ali, no Congo, Luanda, eu moro em Luanda, né? No Congo, ali aquela região da África ali praticamente devastada por guerra civil, tá? A Igreja Católica ela vive numa verdadeira assim comuna, né, escuridão. Não se pode abrir os braços de Jesus, porque lá dentro também existe muito de pecado. E agora os relatos são das freiras, que vivem também relatos de cárcere sexual dentro dos quartos dos padres, dos bispos. É uma coisa investigada, não, tem que ser investigado sim, tem que ser apurado sim, e tem que ser punido sim, tá? Ah, mas os padres têm 70, 72 anos, independente da idade, tem que ser julgado sim, tem que ser colocado na sua devida prisão, digamos assim, e a igreja começar a interpretar de que o celibato entre os padres já é utopia. O celibato entre as freiras também. Eles, como elas, merecem fazer, né, amar um ao outro. E amar um ao outro é prosperar. Casamento, entendeu? União, família, não se prega muito. Não, Pedro, mas tem que ter o celibato para a prova da clemência de Jesus Cristo. Jesus Cristo já fez a clemência dele. Jesus Cristo já veio e provou que é possível amar sim. E amar próximo. Amou Maria Madalena. Que muito, não, nunca na vida. Você acha que Jesus Cristo ia fazer o quê? Dar uns abraços, uns amassos na Maria Madalena? E ele amou tanto a ela como a nossa Ave Maria. Tá? E não precisou de fazer abuso. Não precisou de expor, né? Ele só apenas amou. E deixou a prova viva disso aí. Os padres e as freiras precisam sim ter família, precisa se amar. O pecado maior é cortar, né, essa ação do homem e da mulher na igreja. Tem que ser interpretado de uma forma mais livre, mais aberta, mais próxima de uma realidade, que chama ser um homem e ser uma mulher, e ambos prosperar. Ok, gente? Compartilha, comenta, deixa aí um like aí, beleza? Tamo junto e a gente vai seguir no barco. Falou, gente, um abraço.